Alex, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Arte Cult. Para mim é uma honra estar falando com você, exaltando o cinema nacional, falando sobre o seu longa. Serei muito breve nas minhas perguntas, tá certo? Tá ótimo, vamos lá, vamos seguir. Alex, você mencionou seu interesse em diálogos multiculturais devido às suas experiências pessoais na África e Europa. As vivências influenciaram a sua abordagem na direção de Salamandra. Poderia falar um pouco sobre? Lógico, Luan, todo prazer. Então, eu saí do Brasil fazem muitos anos, eu saí do Brasil no ano de 2000 e tive algumas experiências assim. Eu vivi durante 2 anos em Luanda, que é a capital de Angola, onde eu fiz um trabalho, um projeto lá. E depois eu me mudei, eu fui morar na Europa, onde eu estudei, eu fiz um mestrado e terminei ficando. Conheci a minha esposa e fiquei por lá. A ideia de entendimento é, do ser estrangeiro é uma coisa que me fascina muito, porque essas mudanças, essas vivências que eu tive, elas me perturbaram muito, elas fizeram pensar muito em tudo. E hoje em dia é um fato muito curioso, porque você passa a ser um cidadão estrangeiro no seu próprio lugar. Então, o filme, ele dialoga um pouco com tudo isso, tá entendendo? Ele questiona um pouco o que é estar presente ou não estar presente no lugar, a presença social, a presença racial, tá entendendo? Então, isso são todos temas que eles estão em volta de uma. É quase um aspecto filosófico da ideia de você se sentir um cidadão de uma sociedade ou de outra, ou de um lugar ou de outro, ou de uma raça ou de outra, que é uma coisa que me estimula muito, tá entendendo? Assim, eu sou muito curioso, sou um cara extremamente curioso, me meto em tudo, me meto onde não sou chamado também, tá entendendo? Então, assim, para mim, é essa vivência, esse interesse é uma coisa que me faz me mexer, me faz aprender. Então, assim, é mais ou menos o que eu buscava com o filme, era questionar. Então, assim, é até curioso, porque muitas conversas depois das apresentações são assim, mas gente, você não toma partido, você fica meio que em cima do muro, como é que é isso? E eu digo, não, mas a questão é que são questões. Eu acho que assim, é um diálogo. Então esse filme é realmente um diálogo aberto e essa ideia de estar presente é muito importante para mim. E essa vivência de estrangeiro, de você ser visto no seu território, eu sou visto como uma pessoa branco, classe média, tá entendendo? Assim, com certa educação. Aí você está em outro país onde você é visto de uma forma totalmente diferente, você já é questionado e é recebido de uma forma totalmente diferente. Eu acho isso fascinante, tá entendendo? Esse entendimento. E é uma busca pessoal minha, como eu digo lá naquela resposta. É realmente uma procura. Eu estou em busca de mim mesmo, e eu acho que essa é a maior intimidade que eu tenho com os personagens, que são dois personagens que estão em busca de uma posição deles mesmos, tá entendendo? Então, é essa a minha procura no filme. Perfeito, Alex. Sobre o filme, você tenta tocar mais a classe que explora do que normalmente é explorada. Poderia explicar mais sobre essa escolha e como você acredita que isso impacta na mensagem do filme? Sim, então, eu até fiz uma brincadeira, né, que meto o meu nariz onde não sou chamado, mas eu sou um cara que também eu não sou um louco. Eu entendo que existem questionamentos que eu não tenho experiência, nem experiência de vida para falar de certas situações. Então, para mim, quando eu analiso essa situação dos personagens, é sobre o meu ponto de vista, o ponto de vista da minha classe, então eu não estou querendo, de forma nenhuma, falar pelo sentimento dos outros. São dúvidas que vêm de quem eu sou, tá entendendo? Até eu faço a brincadeira que eu falei isso, durante a nossa edição da montagem do filme, foi uma coisa extremamente caótica, porque foi durante a pandemia, então a gente não podia trabalhar no mesmo lugar,
ia editar com uma pessoa e não pôde, porque o cara não podia trabalhar remotamente. Então, assim, foi um super caótico. A gente fazia uma brincadeira, assim, que era quase todos os dias a gente falava, gente, a gente está cortando da própria pele. Porque essa ideia de você sentir o que está acontecendo pelo seu ponto de vista. Eu acho que a interpretação do filme está muito ligada a isso. É um filme que eu acho que a comunicação que a gente busca com Salamandra, ela está muito associada a nossa classe, a esse grupo que vai passar a se questionar essas questões que eu também tenho e que tantos de nós temos, tá entendendo? Com relação a se adaptar numa sociedade, é um entendimento dentro daquele lugar e eu acho que tem tudo a ver com a história do Rufan, que é um cara extremamente engajado nesse sentido. Ele é um dos fundadores do Medicina Sem Fronteiras, então é um cara que viajou muito, um cara que teve muita experiência cultural. Então o filme ele está sempre em torno desse material, que é um material vivo, ele não tem uma resposta para nada. E é um campo muito perigoso, arenoso até, da gente andar, tá entendendo? Mas essa é a curiosidade que eu tenho dentro do cinema. Ele é um cinema questionador. Eu espero conseguir criar diálogo a partir dessas questões. Pode ter certeza que o objetivo foi alcançado. Não, é tão legal porque, por exemplo, eu ficava muito aterrorizado como o filme seria recebido no Brasil, ainda sou, porque é um filme que é uma coprodução internacional com vários países, e é um filme que ele já viajou bastante, mas no Brasil para mim foi muito gratificante, mas eu me sinto muito honrado que a gente ganhou o prêmio de melhor filme da audiência do Festival de Aruanda, que é um festival que acontece na Paraíba, com um público assim super apaixonado por cinema e assim ficamos muito felizes porque assim a gente sempre questionava, será que os brasileiros vão entender o nosso ponto de vista? Será que os estrangeiros vão entender? Ele ficava no meio do fogo cruzado e a gente ainda está no meio do fogo cruzado, porque a história é justamente essa, é ficar nesse fogo cruzado, é tentar entender, tentar criar ligações entre essas duas experiências, que são experiências assim, temáticas assim fascinantes no meu ponto de vista, tá entendendo? Você e a montadora Joana Collier frequentemente se referiam à abordagem do filme como cortar a própria pele. Você mencionou isso agora. Pode Uhum. nos contar mais sobre essa metáfora e como ela refletiu no processo de edição e na narrativa final do filme? Foi assim, eu sou marinheiro de primeira viagem. Trabalho com audiovisual desde sempre. É só o que eu fiz na minha vida. Mas eu nunca tinha feito um projeto autoral e ainda mais de longa-metragem. Eu fiz projetos autorais de curta-metragem, pequenos documentários, mas eu nunca tinha feito um projeto com esse tipo de scope. Desculpa, às vezes essa palavra foge um pouco do meu vocabulário, dá uma caída. Mas bem, a coisa com a Joana é muito interessante, porque a Joana é uma pessoa que ela cresceu na França. E ela teve uma vivência na França muito parecida com essa vivência que eu tenho hoje em dia morando na Inglaterra, tá entendendo? Que essa ideia de você se sentir estrangeiro aonde você estiver. Porque é isso. Eu vou para o Brasil, meus amigos. Ah, o cara tá tomando agora chá com leite. Olha qual é desse cara daí. Tá entendendo? E aí você sofre para um lado. Você volta para a Inglaterra. Ah, cara, você é um brasileiro, fala tudo trocado, fala com o sotaque esquisito. Então, assim, essa sensação teve muito presente nas conversas e no trabalho com a Joana, que foi um trabalho fascinante, porque o filme ele tomou uma direção muito diferente, até o roteiro é o mesmo, a gente filmou exatamente o roteiro, eu tive muito cuidado em filmar o roteiro, porque a gente, você sabe, é um projeto que envolve muita gente, então tem que ter muito respeito, muito cuidado com o material de cada um, mas a ideia nossa era trazer para o filme uma realidade. E eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, atingir um pouco desse objetivo, tá entendendo? E até muito fascinante a ideia de minha maior preocupação na filmagem é, não, a gente tem que ter cobertura. Era um paranoia, a gente tem que cobrir tudo. E no final das contas, a gente fez um corte que é mais quase teatro, porque a câmera não se mexe, a gente não faz cobertura nenhuma, então quase todas as cenas são cenas que a gente entra e sai da cena sem corte, sem aproximação. Então, assim, foi um exercício muito bacana
de entendimento. E tudo isso se refere a cortar a própria pele. Foi muito sofrimento, tá entendendo? Muito sofrimento em entender essa questão de raça, em como trabalhar isso de uma forma sensível, trazer um pouco desse lado brasileiro, porque o livro ele trata, obviamente, de uma maneira muito mais europeia, toda a história, é um ponto de vista europeu, contado totalmente sobre o ponto de vista da personagem, e para mim, assim, foi muito bacana poder ter essa troca, ter esse entendimento, e ali, naquele momento, eu senti, pronto, apesar de todo o sofrimento, já valeu a pena, porque eu aprendi pra caramba nesse processo todo, tá entendendo? Alex, muito obrigado pelo tempo, por nos receber. Te desejo sucesso e desejo sucesso a Salamandra. Que ele ganhe o mundo Ótimo, e o velho. cinema Prazer também, Luan. brasileiro, viu? Até a Muito obrigado próxima. pelas perguntas. Tá, para o que E precisar, pode espero contar que conosco. eu espero algum momento ir aí na Bahia. Pode vir, que será muito bem-vinda. Terra boa. Massa, cara. Valeu, meu Abraço. amigo. Tudo Tchau. de bom, velho. Abraço. Até. Tudo de Tchau, bom. tchau.